Aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas poderão fazer nesse momento ao som do cântico ao erguermos as mãos. Possamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus nesse momento, onde nós nos colocamos aqui na casa do Senhor para prestar culto a esse Deus.
capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Antes de nós lermos, nos recordarmos desse momento da Palavra de Deus, pois é um momento muito conhecido por nós, convido você mais uma vez, nós orarmos, pedindo a graça de Deus e a sabedoria, para nós entendermos e ouvirmos dele aquilo que precisamos. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por Cristo, aquele que se entregou por nós na cruz. E Ele é o caminho que nos dá salvação, Ele é o caminho que nos traz a vida eterna. Que o Senhor nos conduza ao entendimento da Sua mensagem nessa noite, pois é o nosso objetivo, ouvirmos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho que foi enviado para que nós pudéssemos ter vida. Em nome dEle que nós oramos. Amém. O capítulo 22 do Evangelho de Lucas é um lembrete a qual nós nos recordamos sempre. E esse lembrete é um conselho. E um conselho, como eu disse para vocês no começo, é um conselho que precisa ser seguido, pois ele é um conselho bom. É um conselho que nos ensina a respeito daquele que nós devemos seguir, ou a quem nós devemos seguir. Pois talvez nos dias em que nós vivemos, seguir a vida parece ser uma coisa muito difícil. Continuar a viver a vida que talvez você esteja levando hoje pode ser e parecer ou transparecer uma dificuldade. Pode ser que em algum momento da sua semana você sentou na sua cama, olhou para dentro de si e falou: não tem mais jeito. Pode ser que em algum momento você olhou para a sua família, olhou para a sua casa, olhou para o seu quarto, olhou para um espelho, viu o seu reflexo e pensou: bom, e agora? Que desprazer a minha vida está, que semana ruim, que mês ruim, que dificuldade, que eu nem sei de onde que vem essa dificuldade, eu nem sei de onde que acontece essas coisas ruins comigo. Eu tento, mas nunca consigo chegar. Parece que eu estou sempre dando murro em ponta de faca, ou tentando dar nó em pingo d'água, tentando fazer alguma coisa que para mim não serve. Por que será que isso acontece comigo? Talvez você esteja nessa situação, ou como ouvimos do apóstolo Paulo, talvez você esteja orando por alguém que esteja numa situação parecida. Talvez você conheça alguém assim. Quando nós olhamos para aquele que é o nosso grande exemplo, aquele que nos dá sempre conselhos bons, que é o próprio Jesus, e quando ouvimos da boca e da escrita dos evangelistas, no caso aqui Lucas era um evangelista e ele escreveu essa carta, quando nós ouvimos falar a respeito de Jesus, coisas grandiosas acontecem, coisas maravilhosas acontecem. E é isso que eu gostaria de deixar para você que talvez esteja nessa situação a qual eu exemplifiquei no começo. Cristo é o caminho. Jesus é a mensagem que você precisa levar para o seu coração. É a mensagem que você precisa levar para a sua semana. Cristo é de fato aquele que você precisa carregar no seu caminho, pois Ele te carrega. É interessante pensar dessa maneira. Cristo nos carrega. De que maneira que Ele nos carrega, queridos? Olhe só o que o capítulo 22 do Evangelho de Lucas nos ensina. Versículo 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou,
cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, vocês conhecem essa passagem. Talvez você já tenha visto filmes falando a respeito dessa passagem. Talvez você já tenha lido essa passagem várias vezes. Talvez alguém já tenha citado essa passagem para você. Mas o que me espanta é que muitas pessoas têm transformado esta passagem à sua maneira. Ou seja, Cristo morreu, ou Cristo se entregou, e Cristo seguiu um caminho que talvez não era dele, simplesmente pela indagação de Jesus que nós vamos ver já já. Mas o que me preocupa também é tentar tirar Jesus de cena, como muitas pessoas tentam fazer hoje, olhando para você e dizendo: eu tenho uma solução para a sua vida, eu sei o que fazer com a sua dificuldade. Mas nunca Cristo é o fator principal dessa mensagem, e é isso que me preocupa. E Lucas tinha também essa preocupação quando ele citou Cristo aqui nessa passagem, quando ele falava a respeito de Jesus, e quando ele ensinava a nós leitores a respeito daquilo que Cristo gostaria de transmitir para mim e para você nas suas últimas palavras, pois eram de fato as últimas palavras angustiantes de Jesus, palavras de aflição, questionamentos a Deus de uma pessoa que estava extremamente sentindo o peso de carregar sobre seus ombros as nossas vidas. Mas olhe só o que acontece anteriormente a essa passagem de Jesus no Getsêmani, e nós já vamos chegar a esse ponto. Jesus está com os seus, e enquanto ele estava com os seus, havia um plano acontecendo para tirar sua vida. Um homem o estava traindo, enquanto ele estava com os seus. Este homem que estava traindo e tramando um plano para tirar a vida de Jesus, ceiou com ele antes, e o apontou como traidor. E mesmo assim, ele permaneceu naquele caminho, naquela certeza de que ele haveria de trocar o nosso Salvador por algumas moedas. Aqui há um pacto de traição àquele que era santo, um pacto de traição a uma pessoa que não fez nada de errado com ninguém. Imagine você fazendo tudo certo no seu trabalho e alguém vem, te aponta o dedo e fala: foi você que fez isso aqui errado. Imagine você fazendo uma conta de matemática na escola certinho, chegar ao resultado certinho, alguém vier e disser para você: não, você fez aqui errado. É como se alguém estivesse tentando inculcar na cabeça das pessoas que aquilo que elas estão vivendo, a maneira como elas estão vivendo, aquilo que elas estão ensinando está errado, sendo que a certeza está em seu coração. E Jesus estava sendo traído porque ele era perfeito demais para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele estava seguindo esse caminho. Olhe só o momento de Jesus. Não é um momento comum onde uma pessoa chega a suar sangue. Por que Jesus soa sangue? Porque ele estava sendo traído enquanto orava por aquele que estava traindo. Aí nós vemos os discípulos preparando a Páscoa, no capítulo 22, tudo isso nesse capítulo.
Os discípulos preparando o momento em que eles se alegravam, o momento em que eles recordavam a respeito da salvação que eles haviam tido lá atrás, toda aquela história que você já conhece, do povo saindo do Egito. Eles estavam festejando. Uns traíam, outros festejam, enquanto Jesus se prepara abertamente para entregar a sua vida na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho que você precisa ouvir quando você estiver no seu carro, quando você estiver na sua casa angustiado, quando você precisar de um conselho. Ouça o conselho daquele que carregou nas costas a traição, carregou nas costas a inveja, carregou nas costas todo tipo de malícia e maldade que as pessoas podem trazer sobre as nossas vidas. Lembre-se disso, queridos, pois essa é a mensagem que transforma, é essa mensagem que faz com que uma criança se torne adulto, é essa mensagem que faz com que um adulto se torne um homem, é essa mensagem que faz com que um pai olhe para o seu filho e tenha interesse em amá-lo, ainda que a sua vida corra riscos. Essa é a mensagem que às vezes é ignorada por nós, e nós adoramos um prato bom, mas um prato feito. Uma coisa que para nós é dirigido de uma maneira assim maravilhosa e gostosa de se ouvir, mas não tem Cristo na mensagem, não tem cereja nesse bolo preparado para você, de modo amargo, degustar. Sem Cristo na mensagem. Lucas quer fazer com que nós nos recordemos dos últimos momentos de Jesus. E os últimos momentos de Jesus antes de carregar a cruz eram momentos de angústia. Olha só que coisa interessante. Chegada a hora, versículo 14 do capítulo 22. Chegada a hora, olha o termo que Lucas utiliza. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Antes do meu sofrimento. Ninguém faz isso hoje em dia. Ninguém chega para você e fala assim: olha, eu tenho desejado ardentemente sofrer com você. Tenho desejado ardentemente seguir com você a uma sala de cirurgia para estar com você. Ninguém fala isso para ninguém hoje em dia. Quando você sofre por alguma coisa, quando você está em meio a uma situação difícil, ninguém está ali falando assim: não, eu quero carregar essa cruz com você, eu quero estar ardentemente seguindo com você este caminho tortuoso. É difícil você encontrar pessoas que fazem isso. É por isso que a nossa família é o bem mais precioso que a gente possui. Porque por mais que às vezes eles não queiram, eles estão lá. Olha que coisa interessante. Jesus não estava com os seus ali, mas ele chama alguns para estar perto com ele. Ele fala: vamos comigo ali. Ele sabia que eles iriam tropeçar, mas ele fala: olha, vamos comigo ali orar um pouquinho. Vem comigo, porque a minha hora é difícil, mas a hora chegou. O meu tempo chegou. Mas é um tempo bom para mim, porque eu vou carregar os pecados de cada um. Depois desse momento, a ceia do Senhor acontece. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Pedro é avisado da traição. Muitas outras coisas acontecem. E Jesus vai ao Getsemane, o lugar aonde o vinho era feito. Getsemane significa lugar de prensa, ou a prensa onde se prensa o azeite. Prensa de azeite, mais detalhadamente o termo que era utilizado aqui. Getsemane significa isso, um lugar onde Jesus iria ser prensado. Vamos imaginar uma prensa assim, como era no passado, uma coisa desse jeito, e vinha uma prensa e prensava, fazendo com que o óleo descesse por alguns buraquinhos que eles faziam nos encostados das pedras. E eles prensavam as azeitonas para fazer o azeite
para fazer o óleo, para então poder vender, para então poder usar aquilo como medicina da época, como um remédio mesmo. E Jesus foi para um lugar ser prensado ou pressionado mesmo por causa da minha e da sua vida. Porque no momento de angústia nosso hoje, nós precisamos nos recordar do conselho de Lucas. Não se detenha nas fábulas de pessoas doidas. Esqueçam os seus tios e as suas tias que passaram a vida inteira angustiados com as malícias, com as coisas ruins que eles viveram e não tem sequer um conselho bom para te dar. Esqueçam essas pessoas que não têm conselhos bons. Olhem para Jesus, pois Ele carregou sobre as costas, sobre os ombros, aquilo que você precisava ouvir, ou aquilo que você precisava deixar de lado. Às vezes nem o nosso esposo ou a nossa mulher tem as palavras de vida eterna que Deus é capaz de nos dar. Mas por mais que a gente tente se lembrar, nós sempre vamos sentar com alguém esperando que eles resolvam para nós as nossas lutas e aflições. A gente sempre vai perder tempo com isso. Eu não estou dizendo aqui de se pagar no boleto, querido. Estou dizendo da alma. Estou falando a respeito dos dissabores da vida. De você olhar para dentro de si e falar: eu sou nada. Eu queria não estar aqui. Pagar um boleto a gente vai atrás, vai. Vocês vão atrás, vocês pagam. Vocês vão atrás. As pessoas fazem isso. Vocês se levantam e vão correr atrás. Seu filho machucou, você vai lá. Você não liga para a sua sogra ou o seu sogro: meu filho cortou o braço, vem aqui em casa fazer um curativo nele. Não, é você que faz. Mas e quando é lá dentro? E quando a angústia é: por que eu estou vivendo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa igreja? O que eu estou fazendo aqui? Uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês hoje, primeira coisa, é que eu como ser humano e você como ser humano, nós somos necessitados de fazer coisas repetidamente. Nós precisamos repetir coisas boas, como uma viagem, por exemplo, que deixa você descansado. Você não quer repetir? A gente tem vontade de repetir. Poxa, vamos lá para Recife. Vamos fazer uma viagem para Recife. Vamos ver os corais. Ou então vamos lá para os Lençóis Maranhenses. Nossa, que coisa maravilhosa. A gente nem foi e até pensa em repetir uma coisa que não fez ainda. Mas se você for, você vai querer repetir, porque foi prazeroso. Nós precisamos repetir coisas prazerosas, como um abraço do filho, que o pai precisa dar para ser lembrado no Dia dos Pais. Como uma brincadeira que você faz com o seu filho, como um abraço que você dá naquela que você ama, como um aperto de mão que você dá a uma pessoa que lhe fez algo, e aí você diz: olha, pode contar comigo. Da mesma maneira que você foi comigo, eu vou ser com você. E saindo, versículo 39, como de costume, como era costume do Jesus homem, do homem Deus, ele saiu para o monte orar. Nós precisamos nos acostumar com coisas boas, e o conselho de Lucas é a oração. Quem estava com eles? Com ele? Seus discípulos. Quando você é acostumado a fazer alguma coisa boa, que chama a atenção, as pessoas vão atrás de você. E elas querem beber daquilo que você bebe. Elas querem se saciar do pão que você sacia. E elas querem ouvir o que faz de você uma pessoa diferente. Porque o seu costume é a oração. Porque o seu costume é fazer coisas boas. Porque o seu costume é apertar as mãos. O seu costume é olhar nos olhos e dizer a verdade. Como de costume, ele falou a verdade. Como era costume dele, ele deu um bom serviço. Como é costume daquela pessoa, ele nos fez rir.
Que momento gostoso perto deste cidadão ou desta cidadã. Outra coisa, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Nós precisamos, de modo costumeiro, fazer coisas boas, escolher atitudes, ter atitudes boas e ao mesmo tempo escolher os locais certos para que isso aconteça. Porque às vezes no funeral ninguém quer ver você sorrindo e saltitante. Às vezes não é um momento bom você querer abraçar todo mundo. Ou seja, o que Lucas está querendo nos mostrar aqui? Jesus sabia com quem ele estava e o lugar onde ele estava. Ele sabia que aquele lugar era para ele, mas nós queremos costumeiramente, às vezes, com os nossos desejos carnais, frequentar lugares que não são para nós. Frequentar espaços e casas que não são boas para nós, que não nos trazem nada bom. Tome cuidado com os locais que você frequenta. Tome cuidado com as pessoas que você leva consigo. Para onde você vai, imagine você levar os Lençóis Maranhenses, juntos com a sua família, uma pessoa que só traz coisa ruim. É a mesma coisa. Mas nós temos que ser luz nos lugares em que nós estamos. Aí a gente usa essa palavra como desculpa. Chegando ao lugar escolhido, e que lugar era aquele? Lugar de prensa. Era um lugar de amasso. Era um lugar onde a gente iria dar a cara a tapa. O que acontece naquele lugar? Ele, por sua vez, se afastou deles cerca de um tiro, disse para eles, lógico, né, orai, e disse, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Às vezes esse local de descanso, esse local que você escolhe, é o seu quarto. Enquanto você olha para o espelho pensando a respeito da sua vida e em como seguir ou qual caminho seguir, o que nos faz lembrar a respeito da vida, da luz, do amor de Deus, é o Espírito que nos acompanha. Da mesma maneira que o anjo do Senhor foi enviado para confortar Jesus naquele lugar, que era um lugar de tormenta, um lugar de pressão, onde os nossos pecados pressionavam os ombros de Jesus. Às vezes esse lugar pode ser o seu quarto. E é um momento em que, se nós orarmos, se nós lembrarmos daquilo que o salmista disse, quando nós rogamos a Deus, quando nós elevamos as nossas palavras a Deus, Ele inclina os seus ouvidos para nos agraciar com a sua presença. Às vezes aquilo que a gente lembra do lugar de tormenta é apenas das palavras de perdição, apenas das coisas ruins que estão nos acontecendo, ou apenas das coisas que alguém nos disse um dia. Lembre-se daquilo que Jesus fez no Getsemane. Ele orou. Ele não estava querendo dizer para você: olha, eu sou forte, sou como o Hulk, nada me faz ceder. Não, ele estava dizendo simplesmente: olha, nós como seres humanos, como carne, nós precisamos do afago do Senhor por vezes na nossa vida, porque nós vamos carregar situações difíceis. Nós precisamos do abraço dos céus, nós precisamos do abraço confortante daquele que é o único capaz de nos guiar pelo caminho correto. Eu encerro este momento com vocês no versículo 43 em diante. Após o anjo que veio dos céus confortar o nosso Senhor, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor
se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O versículo 44, eu gostaria de encerrar com ele, onde diz: estando em agonia, orava mais intensamente. E aqui há um ponto. E esse ponto é o ponto da oração. O fato de ser mais intensa não quer dizer que ela cessou. Porque Jesus orava não simplesmente como eu e você, como nós oramos, pedindo em nome de Jesus. Nós só podemos orar dessa maneira por causa desse momento aqui, dessa intensidade de Jesus. Lembre-se quando você estiver ajoelhado no seu quarto, na sua mesa, da oração intensa que Jesus fez, pois a sua nem se compara, o seu momento nem se compara com o momento que Jesus estava orando aqui. Era intenso porque alguém haveria de carregar todos os nossos pecados, até aqueles que ainda vamos cometer, nos seus ombros. Era intenso porque até hoje Ele faz isso. Por isso que você ora em nome dEle. A palavra do Senhor nos diz, o próprio João nos diz, que nós oramos a Cristo, em nome de Cristo, porque Ele é o nosso advogado. É como se Ele nos representasse todas as vezes que nós oramos, em nome dEle. E Ele tem nos representado desde esse momento aqui no Getsemane. Por isso que é intenso e por isso que é um ponto. Ninguém é capaz de fazer o que Jesus faz pela nossa vida. Se você estiver angustiado, ligar para sua avó: vó, me salva, me ajuda, estou sofrendo. Ela vai te dar N conselhos, ela vai até orar por você. Mas quem vai sanar isso é só Jesus. E o principal de tudo, e na salvação, aquele que está angustiado é só Cristo, mais ninguém. Portanto, se você veio aqui essa noite procurando algo a mais do que aquela mensagem que você já ouve aqui repetidas vezes como um bom conselho, lembre-se que Jesus é aquele que está sempre olhando por você, nos piores e nos momentos mais felizes também. Feche os seus olhos. Senhor, pode haver dias em que a pressão sobre nossas vidas estará grande, mas nada se compara com aquilo que o seu filho viveu, nada se compara com o peso que ele carregou nas costas. Nós possamos sempre nos lembrar das pressões da vida, pois é nas pressões que o Senhor se manifesta como um conselheiro amoroso, como aquele que nos conforta e principalmente como nosso guia. Que o Senhor possa guiar-nos nos caminhos tortuosos, nas dificuldades, no caminho estreito que a sua palavra nos ensina, pois o caminho estreito é seguir com Jesus no Getsemane. Às vezes para nós, Senhor, pode ser difícil, o Getsemane da vida, as pressões na vida, mas o Senhor é aquele que nos faz recordar sempre os momentos mais difíceis. O Senhor é aquele que carrega por nós todas as nossas dificuldades. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar aqui, convocar aqui, chamar aqui